Bom dia a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva, para que a gente possa fazer as nossas reflexões a respeito do tema de hoje, a verdadeira propriedade e o emprego da fortuna. Quando a gente fala de propriedade, a gente precisa, na questão do Evangelho, a gente precisa distinguir o que é essa propriedade que a gente costuma tratar, que tem aqui na nossa lei civil, que a propriedade é tudo aquilo que nós possuímos o direito de usar, de usufruir e se dispor dele ou vender, tudo dentro de uma função social e na forma da lei. Nós podemos defender essa propriedade também dentro da lei. Essa é a propriedade. Então a gente coloca, do ponto de vista material, a nossa casa, carro e vários outros bens que a gente acumula. Mas, na questão do espírito, para nós, enquanto espíritos, essa verdadeira propriedade que se diz, ou a propriedade real do espírito, é o seu conhecimento e as suas qualidades morais. A verdadeira propriedade para nós é tudo aquilo que a gente não leva depois que desencarna. Desculpa, está errado. A propriedade real para nós é tudo aquilo que a gente pode levar depois que desencarna. Então a gente não leva o carro, não leva a casa, não leva os terrenos, não leva os boletos, não leva. Isso fica. E fica para quem? Para os sucessores, os herdeiros. Ficam os bens e as dívidas. O que nós levamos para o mundo espiritual é aquilo que verdadeiramente nós construímos enquanto ser individualidade, que é aquilo que a gente conhece e as nossas qualidades morais. Quando a gente fala de conhecimento, a gente fala de uma capacidade que todos nós temos de perceber, de aprender, tudo que a gente utiliza pela inteligência e a gente consegue dar sentido para a gente, sentido para a nossa vida. Isso é o nosso conhecimento. Isso é um patrimônio do Espírito que nós podemos dispor deles, se nós quisermos, por um ato de caridade. Mas ninguém pode tirar da gente. Ninguém. E toda a informação que a gente recebe, a gente passa a introjetar essa informação, a gente começa a refletir e a gente põe isso em prática. E o conhecimento, a gente pode colocá-lo em prática. E depois que nós fazemos essa prática, a gente passa a ter as nossas experiências. E as experiências, elas são únicas de cada ser. Nós somos considerados semelhantes, mas não iguais. Então, todos nós temos conhecimento. E através desse conhecimento, dessa intelectualidade, a gente vai fazendo as nossas escolhas. Escolhas essas no começo, sem conhecimento, a gente vai aprendendo mesmo que por tentativa e erro, tentativa de acertar, de errar, e com isso a gente vai criando também questões de valores. Mas olha que interessante, as questões morais, assim como o conhecimento, a questão moral ela é íntima. A moral é uma escolha que nós fazemos num parâmetro da nossa consciência, do bem e do mal. E a gente escolhe. E escolhe intimamente, sem ninguém estar nos pressionando
ou algo. Por exemplo, quando nós somos crianças, às vezes a mãe diz assim, né? Ou o pai, né? Ou o cuidador: não pegue as coisas dos outros, isso é errado. Aí a gente pensa: errado por quê? Tá, a gente pega. Aí vem a corrigenda, o chinelo. Antigamente vinha o chinelo, aí vem o castigo, vem a restrição de alguma coisa como consequência. Mas a gente também não entende isso. A gente recebeu a informação. Com o passar do tempo que a gente vai se desenvolvendo, a gente percebe que pegar as coisas alheias, o porquê se enquadra no certo ou no errado. Porque olha que interessante. O nosso primeiro direito natural é a vida. Ninguém pode tentar contra a nossa vida, assim como nós não podemos tentar contra a vida de ninguém. E decorrente desse direito de viver no planeta, a gente precisa ter bens materiais. E esses bens materiais, eles devem ser conseguidos através da honestidade, do trabalho honesto, ou seja, da ocupação útil. Às vezes a gente consegue através de herança, mas que foi a ocupação útil de alguém. Quando nós tentamos inutilmente conseguir bens materiais, a gente está em desacordo com essa questão do trabalho, ou seja, da ocupação útil, está se tornando uma ocupação inútil. Por que inútil? Porque tudo aquilo que nós passamos o direito alheio, há necessidade da gente se reconciliar. Por isso, quando a gente olha no Evangelho, tem lá: reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho, ou com o seu semelhante, dependendo da tradução. Porque é interessante uma coisa: se a nossa propriedade real é o que a gente conhece, e as nossas qualidades morais, quando a gente recebe a informação que pegar as coisas alheias é errado quando pequenos, e a gente sofre consequências de acordo com o entendimento da nossa mãe, que vai desde chinelada até simplesmente o castigo, né? Sei lá, ficar sem jogar ou ver televisão durante um dia, vai de acordo com a consciência da mãe. Olha que interessante, quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe o porquê não pegar as coisas alheias. Por uma questão de direito natural. Se nós temos o direito de viver, os outros também têm, e por consequência, para viver aqui no planeta, a gente precisa de bens materiais. Se a gente precisa de bens materiais, esses bens devem ser possuídos ou conquistados através de uma ocupação útil. A gente começa a entender a inutilidade de passar a perna no próximo. Seja qual for o tipo de passada de perna que se dê. Pode ser de maneira violenta ou de maneira mais sutil, de maneira ardilosa. Tudo isso a gente precisará se reconciliar. A gente precisará passar pelas portas do perdão e da reparação. E isso é um ato moral. Então, de certa forma, quando a gente vai fazer as nossas escolhas, nós pensamos primeiro nas oportunidades de fazer ou não fazer. Só que olha que interessante, questão moral, ela é tão íntima que a gente faz mesmo sem que ninguém esteja nos cobrando. A gente faz por fazer. Às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas com medo da punição. Como as crianças que têm medo do castigo ou do chinelo da mãe.
no caso do adulto, com medo da força da lei, da justiça comum, da justiça civil dos homens. Significa que a gente ainda não tem valores morais ainda. Nós temos as informações, mas ainda nós não temos isso bem apreendido. A gente ainda não alcançou o sentido de ser honesto. A grande maioria ainda não alcançou esse sentido de ser honesto. Nós podemos se incluir nessa grande maioria? Se a gente fizer um exame da nossa consciência, às vezes a gente falha. Porque falta para nós uma propriedade própria nossa. Raciocinar. Raciocinar da forma como um espírito. Mas como que a gente vai raciocinar da forma como um espírito desencarnado, se nós estamos encarnados? Aí entra uma coisa bem interessante. Se a nossa propriedade real é aquilo que a gente conhece, e os nossos qualidades morais, como que a gente vai conquistar isso encarnado? Através dos bens materiais, sejam eles palpáveis ou impalpáveis. Então, olha que interessante. A casa espírita é um bem material. Ela não é de ninguém próprio. É de todos. Só que por força de lei existem quais são esses todos? Aqueles que são associados a ela. Mas nós usufruímos desse espaço. Quando a gente encarna, a gente usufrui de um corpo. A gente usufrui da nossa casa. A gente usufrui do nosso trabalho. A gente usufrui de todos os nossos bens materiais. E se a gente quiser, as outras pessoas usufruem da nossa propriedade real, dos nossos conhecimentos, quando a gente se presta a conversar, dialogar, quando a gente se presta ao auxílio mútuo uns com os outros. Quando a gente está nesta situação, vamos se dizer que ali flui a caridade. Então, quando a gente olha o usufruto na lei civil, que a gente vê comum, se a gente vai no dicionário, é o direito que todo mundo tem de usar a coisa por um tempo que é de outra pessoa. Tá, mas como que a nossa casa, nosso terreno, a casa que seja de aluguel ou seja própria, ela é uma questão de usufruto? Do ponto de vista do espírito, é aquilo, porque a gente não leva o mundo espiritual. Mas ela é importante enquanto a gente está encarnado. Depois que desencarna, se ficou a propriedade, a casa própria, ela é dividida entre os herdeiros. Se ficou a dívida do aluguel, ela é dividida entre os herdeiros. E aí fica o quê? Fica o espírito com aquilo que ele é. Nós estamos encarnados, nós não somos encarnados. Nós podemos ter uma posição social aqui na Terra, nós estamos nessa posição social, nós estamos usufruindo dela. Então a casa espírita, ela está de portas abertas para que a gente usufrua daquilo que é dito, o passe. A gente usufrui do passe, mas normalmente a gente fala, vamos tomar passe. Nós não tomamos, a gente usufrui. O passe não é nosso. O passe, ele pertence à natureza. São, vamos falar, as energias que nós podemos passar uns aos outros não pertencem a nós. Nós usufruímos dela. Quando nós estamos desencarnados, aquilo que a gente emana, como, vamos dizer assim, como energia, não pertence a nós.
nós usufruímos também. Por quê? Por uma questão natural de ter um meio para progredir. Todos os nossos bens aqui nós usufruímos como um meio de progredir. Então nós tomamos o nosso passo quando a gente precisa, não quando a gente quer. É quando precisa. A gente precisa às vezes de ânimo. Às vezes a gente vai no médico, passa um exame de sangue, está lá, isso está baixo, aquilo está alto, então a gente precisa de um remédio para regular a questão da saúde, as questões, as funções orgânicas. Passe-a para regular o nosso ânimo, a nossa alma. Então, se estamos doentes do corpo, médico. Se nós nos sentimos desequilibrados em função da doença, o passe ele ajuda. Mas olha só, tanto o remédio quanto o passe são coisas que a gente usufrui para que a gente possa progredir, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa adquirir conhecimento e com esse conhecimento a gente possa aplicar, a gente cria novas experiências. E pode ser experiência ruim, experiência boa. O bacana é sempre a gente estar em movimento e criar essas experiências. Aí entra uma questão, né? Nós usufruímos de todos os bens materiais. Existe um limite para a gente ajuntar bens materiais? Fica uma questão. Porque uns têm mais, outros têm menos. A gente viu semanas passadas, semanas anteriores aqui na casa, desigualdade das riquezas. Mas tinha um dia que se falou da parábola dos talentos. Então, quando a gente olha uma questão do Livro dos Espíritos, que é de número 883, que se pergunta a questão do limite. Existe um limite? Não. Em quantidade, não. Mas olha que interessante. O limite é aquilo, propriedade que se constrói, que se conquista com um trabalho útil, e aquilo que a gente acumula para as nossas próprias paixões. Porque vamos prestar bem atenção que a propriedade ela tem que ter uma função social. A função social que a gente sempre escuta por aí, nada mais é de que a gente utilizar todos os nossos bens em favor da sociedade. Aí fica mais difícil, porque muitas pessoas entendem isso, que a gente tem que, tudo que a gente tem que dividir em pedaços. Não é bem assim. A parábola dos talentos diz que Deus distribuiu aos seus servos talentos conforme a capacidade deles. Então, para uns deu 5, para outros deu 2, para uns deu 1. Diferença de aptidões. Existem pessoas que nesse planeta, elas conseguem angariar uma riqueza, uma fortuna, que ela distribui na forma de mantendo essa fortuna girando, criando emprego, ajudando a miséria através de esmola. Ou, melhor ainda, evitando a miséria, transformando esmola em salário. Ajudando a questão da arte. Quando a gente foge desse raciocínio, é ir ao acúmulo egoísta. Olha que interessante. Arte. Arte serve para quê? Quando a gente olha lá no dicionário, tem várias definições de arte. Arte é uma coisa interessante. Serve para entreter, mas serve também para que a gente coloque para fora
as nossas mais íntimas reflexões sobre a vida. Então é assim, buscar beleza. A gente olha assim, vê aqueles quadros e fala, mas esse quadro é belo. Aí os outros vão falar, mas é a beleza interior de quem fez o quadro. A arte é um dos princípios que o Espírito se utilizou para ele sair de dentro de si mesmo, sair da sua animalidade. Tanto é que no livro dos Espíritos, a primeira lei moral que os Espíritos colocam para o estudo é a lei da adoração. Ou seja, render culto àquilo que está fora de nós e que nós nos sentimos superior, inferior. E aí o ser humano, para tentar explicar isso, ele usa o quê? A arte. O homem da caverna pinta o fundo da caverna para falar do seu dia a dia, daquilo que ele via na natureza e não entendia. Hoje a gente entende muita coisa, mas tem certas coisas que a gente não entende. E aí a gente vê músicas que para a gente não faz sentido nenhum, mas para o cara que fez faz. E a gente pode usufruir daquilo, e usufruindo daquele conhecimento, a gente pode sublimar mais a nossa vida, é sair da vida instintiva, é entrar numa questão mais espiritualizada. É a gente abrir a nossa mente para, não só para aquilo que a gente pode apalpar, ou que a gente pode ver ali no saldo bancário. E por que a fortuna entra nisso? E a questão de fortuna? O que é a fortuna? Muitos de nós podemos pensar assim, são 500, 600 milhões de reais. Todos nós conseguimos bens com o trabalho honesto. Se nós pegarmos e termos proprietário de um carrinho de dogão, aquilo nós estamos empregando. Se nós estamos ali simplesmente para a satisfação de bens materiais, é um problema. Agora, se nós estamos ali, além da nossa subsistência, em atender aquele que chega, nós não temos a fortuna, mas nós temos a nossa propriedade, a riqueza de conhecimento, atender bem, usar da honestidade no produto que está se vendendo, ter todo o cuidado, segundo o nosso entendimento, daquilo que a gente está repassando para frente. Certa vez, numa palestra, foi muito interessante que tinha um cara preocupado com a venda. Então, vamos vender. O outro já começou a ficar desesperado. Aí o outro veio e se acalmou a multidão, dizendo que para vender daquela forma, muitos iam ter que sacrificar valores morais. Mas vamos pensar numa seguinte situação: se a gente for vender um celular, não é uma questão de só vender para ganhar comissão. Às vezes a gente vende um celular com esse é o intuito. Aquele aparelho vai facilitar a vida de uma mãe e um filho se conversar, estando à distância. Aquele aparelho vai fazer com que a pessoa consiga trabalhar. Então, é a utilidade que a gente vai usufruir dos bens que nós temos. Aí muitas pessoas falam, mas pode-se usar um aparelho desse para um crime? Pode. Aí entra a questão moral, que é uma decisão íntima de cada um. Sempre lembrando que às vezes nós tomamos decisões pensando que nada vai acontecer. Esse é o ponto. A justiça divina, ela não é uma pena de talião, onde se eu atiro a pedra em alguém, alguém vai atirar uma pedra em mim. Não. Às vezes a gente atira uma pedra em alguém, gera tanta consequência com essa pedra, que a gente às vezes nem percebe que lá na frente a gente passa por uma dificuldade que não tem nada a ver com pedra e nem alguém. A gente fala,
porquê disso. Às vezes a nossa ignorância de um fato faz com que a gente se ponha na condição de vítima. Pois a gente passa a ter conhecimento que ninguém é vítima de ninguém, que se alguém fosse vítima de alguém perante as leis de Deus, Deus seria injusto. Tudo é uma forma de aprendizado. Aí, muitos vão questionar a doutrina espírita, dizendo, assim como um grande filósofo, ele olha para o movimento espírita e julga a doutrina espírita. Ele falou, doutrina espírita lê e fala de amor. Isso todo mundo já falou a vida toda. Aí é que entra, nós recebemos a informação do amor, mas nós ainda precisamos introduzir esse amor e colocá-lo em prática, fazer com que esse amor seja uma propriedade nossa. Aí entra, quando a gente fala de amor, é um sentimento, fica muito difícil, muito vago. Aí cada um tem uma expressão desse sentimento. Quando um parente desencarna, nós sentimos saudade. Porque a gente às vezes não tem nem certeza de onde ele está. E não tem mesmo. Porque a gente não conhece a intimidade daquele que foi. Qual era a sua propriedade que ele tinha? Qual eram os seus valores morais? Às vezes é aquilo que a gente via. Mas na intimidade, não. Tranquilo? Olha que interessante. Pelo simples fato da gente sentir saudade, é uma expressão de amor. Pelo simples fato da gente estar na casa espírita, pensar nele, é uma expressão de amor. Então o amor, ele está em tudo. Através da arte a gente conhece, através de abrir uma empresa, nem que seja um dogão, uma multi-indústria, ou uma fazenda imensa, o cara que está ali trazendo dinheiro, mas se ele está colocando aquilo e gerando mais, ele está dentro desse amor. O amor é muito complexo. Não basta só os filósofos da antiguidade, não basta só a doutrina espírita, não basta só a Bíblia, não basta. A gente precisa colocar isso no nosso dia a dia e sem trauma. Sabe aquela coisa assim, será que eu estou amando? Será que eu não estou? Não. A gente precisa introjetar réguas. É isso que a gente às vezes se perde, que a gente coloca réguas, mas essas réguas elas estão muito mais ligadas aos bens que a gente só usufrui do que aquilo que a gente verdadeiramente é ou tenta ser. Que tentar também é produtivo. Agora, não tentar nem ser um ser benevolente para nós seria um atraso. Por isso se diz, a recompensa não está no mal que a gente não deixa de fazer. As nossas, vamos dizer, recompensas, elas estão no bem. E quais são essas recompensas? O nosso próprio estado íntimo. Assim como o corpo produz recompensas, quando a gente está fazendo algo prazeroso, comendo, ou conversando com os amigos, aquilo traz uma sensação de prazer. Para o espírito, essa sensação de prazer é o dever cumprido. Então, fiquem todos em paz, sintam-se com o seu dever cumprido e até uma próxima oportunidade.